Meus irmãos, mantenham a Bíblia aberta em Atos, capítulo 1, versículo 8. Nos diz assim a Escritura Sagrada: Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Vamos orar mais uma vez, pedindo iluminação do Espírito de Deus. Senhor, nós somos gratos, ó Pai, porque este poder um dia alcançou as nossas vidas. Somos gratos, ó Deus, por estarmos aqui nesta manhã, estarmos aqui para louvar o Teu nome, estamos aqui, ó Deus, para que pela Sua palavra sejamos encorajados a completar a missão que o Senhor nos deixou. Por isso, nós clamamos que o Senhor fale ao nosso coração nesta manhã. Ilumina-nos, ó Deus. Nós estamos na dependência do Senhor em cada ato deste culto, porque sabemos que sem o Senhor nada nós podemos fazer. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos. Amém. Meus irmãos, a nossa divisa é uma síntese de todo o livro de Atos. Lucas registra todos os passos dos apóstolos, em obediência à ordem do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, depois de ressurreto, disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, batizem, ensinem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele faz uma promessa singular, uma promessa maravilhosa aos seus discípulos: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos essa segurança de que o Senhor Jesus Cristo, enquanto caminhamos para completar a missão, está conosco, e absolutamente nada pode mudar isso. Atos capítulo 1, versículo 8, é a síntese, é um esboço geral de todo o livro. Do capítulo 1 ao capítulo 7, os discípulos estão em Jerusalém, e depois que foram dotados de poder, começaram a pregar o Evangelho com ousadia. Quando nós olhamos, por exemplo, em Atos capítulo 2, a partir do versículo 22, Pedro pega a palavra, toma a palavra, cheio do Espírito Santo, e diz o seguinte: homens israelitas, escutai essas palavras, a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós outros bem sabeis. E a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos, o qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Pedro toma a palavra e começa a pregar o Evangelho com extrema ousadia. Aquele mesmo Pedro que disse para o Senhor Jesus Cristo que entregaria a sua vida por ele, mas na hora de fato entregar, na hora que foi provado, se escondeu, correu, negou o Senhor. Mas quando o Espírito Santo veio sobre ele, ele foi dotado de poder. Então ele diz, no meio de muitas pessoas, no meio da festa de Pentecostes: olha, Deus ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, esse mesmo que vocês sabem que por meio de sinais, maravilha, prodígios, fez as obras de Deus em nosso meio. E no verso 32 do capítulo 2, Pedro diz o seguinte: Deus ressuscitou a esse Jesus, e nós somos suas testemunhas. Nós vimos o Senhor ressurreto, nós conversamos com o Senhor ressurreto, nós tocamos o Senhor, nós vimos, nós somos as suas testemunhas. Então as pessoas pedem para que Pedro interrompa o seu sermão e diz: o que nós devemos fazer, irmãos? Qual deve ser a nossa postura diante disso? No verso 38 do capítulo 2, Pedro diz: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Os discípulos estão em Jerusalém, o poder está sobre eles,
e eles estão pregando com ousadia o Evangelho. Quando nós vamos para Atos, no capítulo 6, versículo 7, a palavra de Deus nos diz, no registro de Lucas, que crescia e se multiplicava o número dos discípulos, e em grande parte os sacerdotes obedeciam à fé. A palavra encontrava o coração daqueles que rejeitavam a mensagem do Senhor Jesus Cristo, isto porque os discípulos estavam cheios de poder. Então eles estão em Jerusalém, fazendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse a eles, ordenou a fazê-los: preguem o Evangelho. Mas agora eles vão para os arredores. A partir do capítulo 8 até o capítulo 9, eles estão na Judéia e Samaria. E apesar da hostilidade que vem à vida desses homens e mulheres, meus irmãos, eles continuam em paz, pregando as boas novas de salvação. Atos capítulo 9, versículo 31, a Escritura vai nos dizer o seguinte: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, e andando no temor do Senhor, e consolação do Espírito Santo. Eles estavam usufruindo de uma paz, que não vinha das circunstâncias ao redor, mas vinha do Espírito Santo de Deus, e essa paz faz com que eles, mesmo em meio às hostilidades da vida, continuem pregando o Evangelho no poder do Espírito. Eles sabiam que a consolação não viria da condição em que se encontravam para pregar o Evangelho. Eles sabiam que a consolação não viria da condição dos recursos econômicos que eles tinham para continuar pregando o Evangelho, não. A consolação vinha do Espírito Santo. Espírito que estava sobre eles, Espírito que estava agindo através deles, Espírito que estava alcançando pessoas mediante a pregação desses homens. Então agora eles estão em Judéia e Samaria, sim, diante de uma diáspora muito grande. Agora a perseguição aumentava, os discípulos foram lançados para vários lugares, mas isso não fez com que o Evangelho parasse, muito pelo contrário. Quanto mais para longe os discípulos iam, mais o Evangelho crescia, mais as boas novas eram propagadas. Então, a partir do capítulo 10 até o capítulo 28, esses homens rompem as paredes étnicas, eles rompem as paredes do mundo, e o Evangelho agora toma proporções significativas. Atos capítulo 11, versículo 21, num contexto em que o Evangelho crescia, as pessoas ouviam, os gentios ouviam a respeito do Senhor Jesus Cristo, diz Lucas: e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, dotados de poder, os discípulos completavam a missão, faziam aquilo que Jesus disse para que eles fizessem, e diz a Escritura, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, e quando eles rompem as paredes étnicas, o Evangelho fazia com que a igreja crescesse. A igreja cresce, nada pode parar a igreja. É por isso que aqueles homens e aquelas mulheres, diante de toda a hostilidade, não paravam. E uma pergunta salta aqui aos nossos olhos, que é a seguinte: o que fez com que homens e mulheres deixassem tudo em função de uma mensagem? O que fez com que homens e mulheres proclamassem uma mensagem que para eles trazia perseguição, trazia dor, trazia sofrimento, trazia perdas? O que fez com que esses homens e mulheres deixassem as redes, por exemplo, deixassem os seus afazeres para se envolverem numa proclamação de uma mensagem que para muitos era sem sentido e até hoje continua sendo, mensagem que para muitos não tem fundamentação objetiva e até hoje continua sendo assim? O que faz com que homens e mulheres coloquem suas vidas, seus recursos, tudo aquilo que têm, tudo aquilo que são, na proclamação de uma mensagem? Meus irmãos, a resposta é simples, mas significadamente profunda, relevante, poderosa. É o poder do Espírito sobre a vida deles.
O poder do Espírito, de modo formidável, capacita esses crentes, esses homens e mulheres, de uma maneira inexplicável, de modo que agora eles não conseguem fazer outra coisa senão proclamar as verdades do Evangelho. Por exemplo, Paulo, depois que foi alcançado por esse Evangelho, depois que colocou a sua vida à disposição da missão, em 1 Coríntios capítulo 9, verso 16, ele vai dizer algo sublime. Ele vai dizer o seguinte: ai de mim, se não anunciar o Evangelho, porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Meus amados irmãos, homens e mulheres dotados do poder do Espírito, dizem isso. Ai de mim, de não aproveitar todas as oportunidades que tenho para pregar o Evangelho. Ai de mim, se não olhar para a situação terrível deste mundo influenciado pelo pecado e não pregar o Evangelho. Ai de mim, porque eu fui alcançado por esse Evangelho, e agora eu quero que as pessoas ao meu redor também sejam alcançadas por esse Evangelho. Ai de mim, se não proclamar as bênçãos desta salvação que me alcançou. E Paulo e os demais discípulos ao longo da história, e nós também temos feito isso. Este poder, meus amados irmãos, que muda o coração, transforma os olhos, transforma a visão. Agora nós olhamos para o mundo de uma maneira diferente. Agora nós olhamos para as pessoas não como pessoas que estão simplesmente existindo ao nosso lado. Olhamos para eles agora como pessoas que precisam da graça de Deus, como pessoas que estão perdidas e que sem a proclamação do Evangelho, por meu intermédio e por seu intermédio, essas pessoas viverão eternamente em perdição, estarão distanciadas do Senhor. Então o Evangelho que muda o coração, transforma a nossa visão. Nós olhamos agora para o mundo sobre um outro paradigma. A nossa cosmovisão é alterada. Nós agora olhamos para esse mundo como pessoas carentes do Evangelho e da graça do Senhor. E isso muda tudo. Isso muda absolutamente tudo. Olhar para uma pessoa que está no seu trabalho, que está na sua escola, da sua família, do seu círculo de amizades, não apenas como uma pessoa do trabalho, uma pessoa da escola, uma pessoa da faculdade, uma pessoa da família, uma pessoa do círculo de amizades, faz toda a diferença, porque nós olhamos para eles agora como alguém que precisa de salvação, e por vezes nós esquecemos disso. Por vezes nós olhamos para as pessoas simplesmente como pessoas, mas não colocamos um anexo em nosso pensamento dizendo: precisa da graça de Deus, precisa do poder transformador do Evangelho, porque senão viverá eternamente distante do Senhor. Então este poder que transforma o nosso coração também transforma a nossa visão, ele transforma as nossas palavras. Agora, o protagonismo em nossa boca não são os assuntos que nós gostamos de falar simplesmente porque são interessantes, mas o protagonismo agora é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Homens e mulheres dotados do poder do Espírito Santo começam a falar, começam a proclamar com poder e ousadia, como nós vimos aqui, os discípulos, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Agora as palavras são transformadas. Agora nós falamos palavras que curam, não que amaldiçoam. Agora nós falamos palavras que salvam e não que distanciam as pessoas da salvação. Agora nós colocamos toda a nossa voz à disposição da missão. Sim, o poder que transforma o coração, transforma os olhos, transforma as palavras e também chega aos nossos pés e às nossas mãos. Não é um poder que opera apenas em nossa subjetividade, mas é um poder que nos coloca de modo objetivo nesta realidade, fazendo com que os nossos passos sejam firmes, sejam constantes, sejam direcionados para a missão que o Senhor Jesus Cristo nos deu. É por isso que aqui, meus amados irmãos, os discípulos estão diante do Senhor Jesus Cristo em Atos capítulo 1, versículo 8, e o Senhor Jesus Cristo diz a eles: olha, vocês receberão poder,
e esse poder há de vir sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas por todos os lugares, aqui em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E eu entendo pela palavra de Deus, que este poder, para completar a missão, é extraordinário. Sim, esse poder é extraordinário, e ele não era inerente à vida dos discípulos. Os discípulos receberiam este poder, e este poder, meus irmãos, que coloca as mãos, os pés, o coração, tudo à disposição da missão, vem no exato momento em que uma pessoa divina habitasse as suas vidas. É isso que o texto diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E meus amados, colocar a vida à disposição da missão não vem de qualquer tipo de motivação, por mais bela e nobre que ela seja. Esses homens não tinham um desejo em seus corações de fazer com que o Evangelho fosse proclamado por si mesmos. Não. Era o Espírito que os capacitava, é o Espírito que os motivava. Não vinha de uma motivação, não vinha de uma positividade que vinha do coração dos discípulos, muito pelo contrário. Eu e você precisamos lutar todos os dias, assim como os discípulos precisavam também, lutar todos os dias contra a nossa carne, lutar todos os dias contra o nosso coração, que não quer nos colocar, não quer nos engajar na missão, lutar todos os dias contra o nosso egoísmo, lutar todos os dias contra a nossa comodidade, para nos colocarmos direcionados na missão do Senhor. Então este poder não vem do coração dos discípulos, mas foi dado a eles. Em Lucas, capítulo 24, versículo 49, a palavra de Deus diz algo impressionante a respeito disso. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 49, o Senhor Jesus Cristo diz: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, até que do alto vocês sejam dotados de poder. Fiquem na cidade. E esse poder extraordinário veio a eles. Pastor Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, diz o seguinte: não lhes bastaria o poder do intelecto, da vontade ou da eloquência, era preciso que o Espírito Santo agisse neles, dentro deles e através deles. Não é a nossa eloquência, não é a nossa inteligência, é o poder do Espírito. Certa vez um jovem chegou diante de mim muito empolgado e feliz, novo convertido, e disse assim: Igor, eu fiz um negócio que eu nunca fiz na minha vida. Eu falei: conte. Ele disse assim: eu estava indo no supermercado, estacionei o meu carro, e aí comprei as minhas coisas e voltei. Quando eu voltei, tinha um pedinte, e ele me pediu, e eu dei a ele, o que eu tinha, ele disse que era pouca coisa, e aí ele entrou no carro e saiu. Só que ele sentiu no coração o desejo de fazer a rotatória e voltar para onde aquele pedinte estava, e ele fez isso, estacionou o carro e disse: meu querido, eu te dei o pouco que eu tinha, mas eu tenho algo muito especial para poder falar para você. E aquele jovem pregou o Evangelho para ele. E aquele jovem falou da sua vida, daquilo que Jesus estava fazendo na sua vida. E ele estava empolgado porque ele disse: Igor, em um outro momento, eu jamais faria isso. Eu jamais conversaria com pessoas que eu não conheço. E eu conheço essa pessoa e de fato, ele é muito tímido e muito reservado. Meus amados, se não é o poder do Espírito Santo capacitando e falando ao coração desse menino, para que ele pudesse falar o Evangelho para aquele pedinte, eu não sei o que é. Esse poder é extraordinário, ele faz com que você faça coisas que você acha que não consegue fazer. Esse poder, meus amados, age em nós, dentro de nós e através de nós. Esse poder é extraordinário porque dá aos crentes condições inimagináveis para completar a missão. Veja Atos, capítulo 4, versículo 33.
Atos 4:33, a palavra de Deus diz: e os apóstolos davam com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, em todos eles havia abundante graça. O apóstolo Paulo, quando vai ou escreve aos crentes em Coríntios, diz o seguinte: olha, eu não fui a vocês com palavras bonitas, eu fui a vocês no poder do Espírito, eu falei com vocês no poder do Espírito. Meus amados, não há barreiras que possam impedir o poder que está sobre a igreja de Jesus Cristo, não há. Em Atos capítulo 13, nós vemos o apóstolo Paulo pregando o evangelho, falando da palavra do Senhor, e Elimas o mágico tenta de certa forma subornar ou fazer coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, e Paulo vira-se para ele, e a palavra de Deus diz em Atos capítulo 13 verso 9, que Paulo estava cheio do Espírito, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Qual foi a implicação disso? Verso 12, então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Meus amados, esse poder é extraordinário, e absolutamente ninguém pode se opor a este poder. Não existe governo, não existe pessoa, não existe absolutamente ninguém neste reino, no reino das trevas, não existe ninguém que pode se opor ao poder de Deus, pelo Espírito que está sobre a igreja, e nós precisamos acreditar nisso, e nós precisamos confiar nisso, que a igreja continuará marchando em direção ao inferno, para roubar as almas que estão caminhando para lá. Nós continuaremos marchando, porque as portas do inferno não prevalecerão sobre o poder que está sobre a igreja, e nós precisamos acreditar nisso, e nós precisamos nos envolver com isso, nós precisamos colocar a nossa vida à disposição desta missão, para de fato roubarmos essas almas que estão indo a passos largos para o inferno, mas nós faremos isso confiados no poder que é extraordinário, que nos vem por meio do Espírito. Foque sua vida nisso, meu irmão, que sua vida esteja direcionada para isso, minha irmã. Eu entendo pela palavra do Senhor, que este poder, que é extraordinário, nos leva a realizar o inacreditável. Diz a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo fala para os seus discípulos que eles seriam testemunhas. Os discípulos seriam pessoas dispostas a falar o que viram e ouviram, sem adulterar a mensagem, sem colocar qualquer coisa, sem tirar qualquer coisa. É por isso que em Atos capítulo 4 versículo 20 a escritura diz: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Louvado seja Deus, meus irmãos. Quando nós olhamos para a nossa vida, quando nós fazemos uma reflexão de onde estávamos, e agora onde estamos, no nosso relacionamento com Deus, salvos, nós não podemos deixar de falar do que nós temos visto em nós, nós não podemos deixar de falar do que nós temos ouvido também, porque nós temos ouvido que o Senhor Jesus Cristo continua transformando vidas, nós temos ouvido que o Senhor Jesus Cristo continua salvando vidas. Nós veremos vídeos aqui, a irmã Socorro trará para nós vídeos que mostram o Evangelho rompendo todas as barreiras. Esse poder é extraordinário, nos leva a realizar o inacreditável. Esses discípulos seriam testemunhas que não parariam de falar diante do sofrimento. Eles foram açoitados no contexto de Atos capítulo 4, capítulo 5. E eles ficaram felizes por passarem por tudo isso, pelo nome de Jesus. Então, quando piadas são feitas ao seu respeito porque você é crente, não fique chateado com isso. Louve a Deus porque perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Quando as pessoas viram o rosto para a sua mensagem, não fique chateado com isso. Como o Senhor Jesus Cristo orientou os seus discípulos: bata os seus pés e vá em direção a outras pessoas.
quando as pessoas falarem mal de você porque você é crente em Jesus, que você é um alienado, que você está fazendo coisas que não deveriam ser feitas, que você é um retrógrado, que você é um conservador, que você é isso ou aquilo, não fique chateado, porque perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Meus amados, diante de todo este contexto aqui, os discípulos disseram: eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto, eu não posso deixar de falar do que eu tenho ouvido, de modo nenhum, e glória a Deus, eu estou sofrendo pelo nome de Jesus. Irmão Jairus cantou uma música maravilhosa aqui ontem. Se você não veio, meu amado irmão e minha amada irmã, você perdeu uma noite de adoração ao nosso Deus extraordinária. Ele disse o seguinte, em uma das suas músicas: os meus sofrimentos não se comparam com o sofrimento da cruz. Então, quando nós padecemos, seja qual for a situação, pelo nome de Jesus, levantemos as nossas mãos e vamos dizer: Senhor, louvado seja o teu nome por aquilo que eu tenho passado, porque aquilo que o Senhor passou não se compara com isso que eu estou passando agora, e louvado seja o teu nome por ser digno de sofrer por ti, Senhor. Meus amados, este poder nos leva a realizar o inacreditável. A morte pelo nome de Jesus deixou de ser uma possibilidade, passou a se tornar uma realidade para os discípulos. Por isso que pelo poder do Senhor, pelo poder do Espírito, os discípulos se tornariam agora pessoas dispostas a darem a sua vida pelo nome de Jesus. A palavra testemunha aqui tem uma raiz no grego para a palavra mártir, mártires, aqueles que entregam a sua vida em função de algo. Então o Senhor Jesus Cristo está dizendo para os seus discípulos: meus queridos, quando o Espírito Santo vier sobre vocês, vocês terão condições de não apenas pregar o Evangelho, mas morrer pela causa do Evangelho se necessário for, entregar as suas vidas pela causa do Evangelho se necessário for, dar as suas vidas para que o Evangelho seja anunciado se necessário for. E meus amados, isso não para a igreja. Quanto mais crente morre, mais a igreja cresce. É assim na história. Alguém já disse que o sangue dos mártires rega a semente do Evangelho. O sangue daqueles que dão a sua vida pelo Senhor Jesus faz com que a igreja avance, porque o testemunho desses alcança, impacta e transforma, por meio do Espírito, a vida de muitas pessoas. Glade Steins, junto com sua família, foi à Índia pregar o Evangelho. Glade Steins. E certa vez, Glade e seu marido, seu filho, sua filha, seus 2 filhos e sua filha, estavam indo para um lugar pregar o Evangelho. Em dado momento, um grupo para o carro e queima o carro. Um grupo extremista queima o carro. Glade perde o seu marido e perde os seus 2 filhos. E essa mulher foi entrevistada. Chegaram para essa mulher e perguntaram o que ela sentia. E ela disse o seguinte: queimemos o ódio e espalhemos a chama do amor de Cristo. Se não era o poder do Espírito Santo sobre essa mulher, quando ela perdeu o seu marido, o seu filho de 10 anos e o seu filho de 6 anos, e essa mulher dizer: nós estamos aqui para poder pregar o Evangelho aos indianos, eu amo os indianos, mas nós precisamos queimar o ódio e espalhar a chama do amor de Jesus Cristo. De igual modo perguntaram à filha dela, Esther, o que ela sentia, e essa menina respondeu: eu glorifico a Deus por ter achado meu pai digno de morrer por ele. Eu glorifico a Deus por ter achado meu pai digno de morrer por ele. Veja, meus irmãos, se não é o poder do Evangelho que transforma pessoas. Eu e você não sabemos o que é isso. Eu e você não sabemos o que é ter pessoas
que nós amamos, queimadas dentro de um carro, porque estavam pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas essa mulher experimentou isso e disse: o Senhor Jesus Cristo seja exaltado, e eu continuarei espalhando a chama do amor de Jesus para essas pessoas, para os indianos, as quais eu amo. E a filha disse: eu glorifico a Deus, porque o meu pai foi digno de morrer pela causa dele. É o poder transformador do Evangelho que nos leva a realizar, dizer, a pensar o inacreditável. É nesse poder que nós colocamos a nossa vida. Esse poder é extraordinário, meus irmãos. Ele leva a nós, como eu disse, fazermos aquilo que nós não acreditamos que conseguimos fazer. Esse poder que é extraordinário, esse poder, meus amados, que nos leva a realizar o inacreditável, ele nos dota de um amor formidável. O Senhor Jesus Cristo disse que os discípulos pregariam o Evangelho em Jerusalém, Samaria, Judeia e os confins da terra. Nós precisamos lembrar que judeus e samaritanos não se davam. Nós precisamos lembrar que existia uma rixa entre eles. Mas nós vemos pelo contexto do livro de Atos, que os discípulos dotados de poder foram até aqueles que em outro momento eles chegaram para o Senhor Jesus Cristo e disseram: Senhor, o Senhor quer que a gente ore para que desça fogo sobre eles? Senhor, o Senhor quer que a gente clame a Deus para que fogo venha e aniquile esses samaritanos? Eles vão até Samaria pregar o Evangelho. Eles vão até um lugar onde muitos judeus não gostavam de estar, nem de passar perto, nem de ouvir falar. Gentios, segundo os estudiosos, gentios eram pessoas tidas pelos judeus como que alimentariam o fogo do inferno. Mas eles agora são dotados de poder, um poder transformador que muda o coração, um poder que transforma o coração, também a mente, os olhos e as mãos, pelo poder do Espírito, meus amados. As paredes econômicas, religiosas, sociais, culturais são derrubadas. Nós agora não olhamos para as pessoas por aquilo que elas são ou têm, nós olhamos para as pessoas como alvos da graça do Senhor Jesus Cristo. O poder para completar a missão joga a parede da inimizade no chão, e é exatamente isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 2, a partir do versículo 13, diz: mas agora, Efésios capítulo 2, versículo 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste para perto. E Paulo está falando para uma igreja gentílica. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Este poder nos dota de um amor formidável. Agora, não existe mais diferença entre as pessoas. Agora todos nós somos iguais. Me estranha muito um crente, por aquilo que tem, ou por aquilo que acha que tem, se colocar acima de outra pessoa. Me estranha muito um crente em Jesus dizer: ali a gente não deveria ir pregar o Evangelho, naquela rua é muito difícil, por isso a gente deixa para outro, ou esse outro também nem vai. Me estranha muito um crente dizer: esse determinado grupo religioso é difícil, é duro, é complicado, então vamos fazer outra coisa. Não, meus irmãos, todas essas paredes são jogadas no chão. Nós fomos aproximados, nós somos enxertados na videira,
Nós somos colocados para fazer parte do povo de Deus, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo explica em Romanos capítulo 11. Nós somos colocados para ser parte deste povo. Nós somos filhos de adoção por meio de Cristo. Nos alcançou de modo que nós não conseguimos resistir de fato, mas meus agar para cada um de nós, que nós não merecíamos o amor do Senhor Jesus Cristo. Talvez por vezes achamos que merecíamos, mas não merecíamos, não merecemos as bênçãos, não merecemos o cuidado, não merecemos nada disso, e nós não podemos ousar pensar que existem pessoas que também não merecem. Nós não podemos ousar pensar que existem pessoas que precisam, ou que não precisam da graça de Jesus. Sim, as pessoas não merecem. Sim, as pessoas não merecem como nós não merecemos, mas nós não podemos ousar pensar que nós não devemos ir lá mostrar que elas não merecem, mas por graça o Senhor Jesus Cristo dá a salvação a elas. Sabe por que a gente não ousa fazer isso? Porque existe um poder que nos dota de um amor extraordinário, que nos faz realizar o inacreditável. Meus amados, entender que este poder nos leva a amar pessoas de toda raça, tribo, língua e nação, precisa moldar o nosso coração. Você pode demonstrar amor por toda raça, tribo, língua e nação, quando se envolve intencionalmente com a missão. Você pode demonstrar amor. A Oceania, por exemplo, quando você pega o calendário de oração com a irmã Socorro e tira meia hora do seu dia para poder orar pelas pessoas que moram naquele continente. Você pode demonstrar amor pela Europa. Mas Igor, eu não consigo ir lá. Mas você tem um calendário de oração, um relógio de oração, que você pode pegar e dizer: Senhor, eu não consigo ir. Eu não tenho condições de ir para lá pregar o Evangelho. Mas Senhor, levanta pessoas para poder alcançar aquele povo. Senhor, eu não tenho condições de ir, mas está aqui, ó Deus, a minha oferta para que outras pessoas sejam sustentadas e essas pessoas estejam indo até lá. Senhor, eu não consigo ir, mas eu posso me envolver intencionalmente com a campanha que a minha igreja faz, para que outras pessoas sejam enviadas para aquele lugar. Sabe por quê, Senhor? Porque eu amo essas pessoas. Porque eu quero que essas pessoas sejam alcançadas. Eu quero que essas pessoas sejam alcançadas pelo Senhor. E a grande pergunta que nós fazemos nessa manhã é, meus irmãos, o poder está sobre nós? Se estiver, e eu sei que está, nós precisamos colocar a nossa vida de forma intencional, todos os dias, à disposição da missão. Que o Senhor aplique ao nosso coração cada verdade da palavra dEle, para que possamos nos engajar com essa missão e proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que corações sejam redimidos.